Bom dia, amados irmãos, e que sejamos abençoados neste novo dia que Deus nos concede. Amém? Oremos. Deus, eterno Pai, te louvamos, te agradecemos por mais um dia. Nos perdoe. Deus, e agora vamos ouvir a Tua palavra, que sejamos abençoados, edificados. O Senhor seja com quem vai ministrar, abençoando, fortalecendo, renovando, Senhor, a sua esperança e as forças. Seja com ela, Pai, abençoando, Pai, a tua serva. Deus nos dê um dia de paz, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Compartilho com todos a leitura do Salmo 134. Diz assim a fiel palavra do Senhor: bendigam o Senhor todos vocês, servos do Senhor, que se encontram na casa do Senhor nas horas da noite. Levantem as mãos para o santuário e bendigam o Senhor, que de Sião o Senhor, que fez o céu e a terra, abençoe você. Amém. Palavras do Senhor. Hoje, segundo domingo do mês de maio, dia 8/5, dia das mães. Parabéns a todas as mães que nos assistem. Deus abençoe estas mulheres que buscam em Deus sabedoria para administrarem seu lar. Na oração, a sua família é abençoada. E para vocês, filhos, deixo Provérbios 1:8, que diz: meu filho, ouçam o ensino do seu pai e não despreze a instrução de sua mãe. Então, filhos, honrem suas mães, não somente hoje, mas todos os dias. E assim vocês serão felizes nesta terra. Agora, louvemos ao nosso Deus, Criador do céu e da terra, e digno de toda honra e todo louvor. E em seguida, mais um estudo bíblico. A todos, uma ótima semana e fiquem na paz do Senhor Jesus. Quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir, consagrar-me então para te louvar, derramar meu coração sobre teu altar, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim, que vou te seguir e te amar até o fim. E no fim do dia te adorarei, te darei louvor, mesmo escura a noite brilha.
pois tu sabes bem tudo quanto há em mim, que vou te seguir e te amar até o fim. Logo de manhã quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir, consagrar-me então para te louvar, derramar meu coração sobre o teu altar. Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Declare isso para a tua vida. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Eu não morrerei enquanto o Senhor, eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Ele é o Deus de promessas. Põe a mão no seu peito e diga: sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim
morrerás. Tu não morrerás enquanto o Senhor não cumprir todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para ti. Então viverás em santidade. Então viverás em santidade e adoração, Pois é só dele, pois é só dele, somente dele o teu coração. pois é só dele, somente dele. Pois é só dele, somente dele o teu coração. Pois é só dele, somente dele. Pois é só dele, somente dele o teu coração. Oh! Agradeça esse Deus. Aleluia! Exalta esse nome! Aleluia! Grande é o Senhor! Bom dia, irmãos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês nessa manhã especial, manhã de domingo, Dia das Mães. Eu aproveito para parabenizar a todas as mães da nossa igreja, da nossa comunidade, a todas as mães que nós conhecemos. Que Deus seja com elas, porque mãe realmente é uma figura especial em nossa vida. Ninguém, a não ser Deus, nos ama mais do que a nossa mãe. Eu falo isso como mãe, como filha, e é nessa situação que eu quero parabenizar a todas vocês, mamães. Hoje nós vamos continuar estudando a nossa epístola de Tiago. Nós estamos estudando a perícola do capítulo 1, versículos de 19 até o 27. Nós estamos falando sobre a prática do Evangelho. Hoje nós vamos falar a parte 2, porque na aula passada nós já estudamos a parte 1. Eu vou dar uma pincelada, mas a nossa lição hoje é diferente. Mas antes de começarmos a nossa aula de hoje, eu gostaria de fazer uma oração com vocês, para nós consagrarmos o nosso domingo especial, domingo de festa, ao nosso grande e maravilhoso Deus. Oremos, irmãos. Senhor Deus, grande e maravilhoso Pai, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, que nós nos reunimos nessa manhã como igreja do Senhor. Queremos pedir que o Espírito Santo do Senhor seja conosco, nos dando sabedoria, e que nós possamos, Senhor Deus, sair dessa aula hoje diferente da forma que nós entramos, sair daqui praticantes da palavra do Senhor, do Evangelho do Senhor, sendo testemunha de boa fé para a nossa comunidade, para o nosso mundo secular. Eu quero pedir também, Senhor Deus, em especial para todas as mães. Hoje é um dia simbólico, porque Dia das Mães é todo dia. Nós sabemos o quanto nós amamos e o quanto nós somos amados pelas nossas mães. Esteja ela, Senhor Deus, aqui conosco, esteja já na glória com o Senhor. As lembranças que nós temos das mães são sempre as mais maravilhosas. Um amor, uma entrega, um cuidado que só o Senhor tem conosco. Igual ao delas, Senhor Deus, parecido com o delas, das mães, Senhor Deus. Por isso, nessa manhã, eu quero colocar todas as mães, Senhor Deus, da nossa igreja, da nossa comunidade, da nossa cidade, do nosso país, todas as mães do Brasil, todas as mães do mundo, que o Senhor as abençoe ricamente, poderosamente, que elas possam hoje se sentir amadas, se não pelos que estão ao seu redor, mas pelo Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor hoje faça uma visita aos corações de todas as mães, onde quer que elas estejam, Senhor Deus. Seja conosco nessa manhã, seja conosco nessa semana que se inicia,
É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então vamos começar a nossa aula de hoje. O texto que nós estamos lendo, Carta de Tiago, capítulo 1, versículos de 19 a 27, que diz assim: Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla, e se retira, e logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Palavra do Senhor. Essa carta de Tiago é uma carta para nós que somos privilegiados como cristãos. Nós temos essa carta em nossas mãos em várias plataformas, como nós estudamos na semana passada. Nós abrimos a nossa Bíblia manual, nós temos a Bíblia no tablet, no computador, no celular. Então, em qualquer lugar onde nós estivermos e quisermos, nós temos essas orientações em nossas mãos, nos ensinando como ser verdadeiramente cristãos operosos, cristãos que não apenas falam, e apenas ouvem, mas praticam a palavra de Deus. Nós temos que ouvir a palavra de Deus, compreender a palavra de Deus e seguir, semeando a palavra de Deus, sendo praticantes da palavra, com bons exemplos, imitadores de Cristo. Porque nós entendemos na aula passada que o nosso problema não é a falta de informação ou de conhecimento da palavra de Deus. Na verdade, o que nos falta é uma dimensão prática que ofereça evidências concretas de nossa fé. O que compromete a nossa fé não é a falta de base teórica, porque nós temos muitas, mas a falta de prática do Evangelho, é a falta de subir os degraus da caminhada rumo aos céus, levando por onde nós passarmos, indo, pregando a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Então nós temos que praticar aquilo que nós temos, as informações que nós temos em mãos. Somos privilegiados. Há uns anos atrás a Bíblia era privilégio de poucos, tinha em poucas línguas. Hoje não, hoje nós temos a Bíblia em mais de 2.500 idiomas, em vários tipos de plataformas, né, de informações. Hoje nós temos livros auxiliares que nos fazem, que nos ajudam a compreender a Bíblia, como nós vimos na semana passada. Dicionários bíblicos, comentários sobre os textos, estudos de grandes teólogos, pessoas que se preocuparam em estudar, compreender e transcrever as explicações para que nós não fôssemos inseguros quando fôssemos estudar a Bíblia. Porque a Bíblia, gente, é a palavra de Deus, é Deus falando conosco. E Deus fala conosco de várias formas.
Então, vamos subir os degraus, vamos semear a palavra de Deus, conforme tem que ser feito, conforme Tiago nos orienta. Amém? Então, a epístola de Tiago, ela dedica preciosas instruções sobre essa questão, a prática do evangelho. E Tiago, né, nos recomenda: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então não vamos nos enganar. Vamos ouvir a palavra de Deus, vamos compreender a palavra de Deus, estudar, meditar na palavra de Deus e vamos praticar a palavra de Deus. E nós aprendemos que uma das maiores da aula passada, que a melhor forma de praticarmos, de mostrarmos que somos praticantes da palavra de Deus, é sermos obedientes ao que a palavra nos ensina, ao que Deus quer de nós. Obediência. Amém, irmãos? Porque hoje nós vamos estudar sobre as implicações práticas da verdadeira religião. Então aqui nós temos dois caminhos. O caminho daquela pessoa que é só religiosa e o caminho daquela pessoa que está caminhando em direção a Deus. Certo? Porque existem várias religiões, existem vários deuses. O verdadeiro caminho, a verdadeira religião é aquela que nos leva até Deus, e Deus com D maiúsculo, o nosso Deus, o Deus verdadeiro, o Pai de Jesus Cristo, que na Santa Trindade é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o Deus Criador e mantenedor de tudo o que há. Né? Então há uma grande diferença entre ser apenas religioso ou ser um religioso que segue a verdadeira religião, que é a religião que leva a Deus, que é agradável a Deus. Então, buscando ser prático em sua mensagem, aliás, é uma forte característica da Epístola de Tiago, o apóstolo apresenta exemplos concretos de como deve ser a verdadeira religião, aquela que nos leva até Deus. Mais do que palavras, essas expressões, a verdadeira religião se apresenta em atitudes visíveis que confirmam a nossa fé. Então, a carta de Tiago, ela é o cerne dela, a base, o texto central da carta de Tiago é a fé em ação. Afinal, quais são as implicações mencionadas por Tiago para que nós possamos ter a fé em ação? Então, as primeiras implicações de Tiago, ele diz, são os cuidados com a fala. Então, nós temos que ter o quê? Cuidado com o que nós falamos. Lá em Tiago 1,26 ele fala: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã, ela é falsa, ela é vazia, ela não vale nada. Porque, como diz a palavra de Deus, nosso coração é cheio daquilo que nós falamos. Então nós temos que tomar cuidado com o que nós falamos. Infelizmente, uma das coisas que fere muito o irmão, às vezes deixa marca no nosso irmãozinho para a vida inteira, é uma coisa que nós falamos e que depois nós não conseguimos buscar de volta. Uma vez lançada a palavra, não tem como buscá-la de volta. O irmão perdoa, o irmão libera perdão para a gente, mas cada vez que os irmãos nos olha, aquilo vai na feridinha, aquilo ainda vai deixar o irmão magoado. O irmão vai ficar com aquilo na cabeça. Poxa, eu gosto de fulano, eu perdoei fulano, mas ele acha isso de mim. Então, por mais que a gente vá, que a gente se desculpe, que a gente peça perdão, uma palavra mal lançada, uma maldição, ou às vezes até a gente não falou com intenção de ser uma maldição, mas uma palavra falada no momento errado,
machuca muito o nosso irmãozinho e deixa as marcas muito profundas. Então nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós falamos, nós temos que ter demorado, nós temos que ter calma ao falar, esperar, como nós aprendemos na aula passada. Jesus primeiro ouvia, às vezes até perguntava, reformulava a pergunta do outro, devolvia a pergunta do outro de uma forma diferenciada antes de responder. Ele queria ter certeza de que aquilo que ele entendeu era realmente o que o irmão estava perguntando ou que o irmão estava intencionando perguntar. Não é? Então a gente tem que pensar antes de falar. Então, aquilo que falamos é muito importante em nossa experiência de fé. As pessoas que convivem conosco, que estão ao nosso derredor, elas estão muito ligadas ao que nós falamos. Né? Então, quando nós falarmos alguma coisa, quando nós abrimos a nossa boca para falarmos alguma coisa, nós temos que buscar o que? Sabedoria. E a palavra de Deus, ela é um livro de sabedoria, é o maior livro de sabedoria que existe. Então, se eu sou um cristão, se eu professo a minha fé, as pessoas querem ver essa experiência de fé em mim. E como é que elas vão ver essa experiência de fé em mim? Através do que eu falo. Não só na igreja, não só no púlpito, mas no meu dia a dia, no convívio com elas, no convívio na minha casa, com meus irmãos, com meus filhos, com meu marido, com meus sobrinhos, com as pessoas que trabalham comigo. Né? O que eu falo para elas, o que sai da minha boca para elas é a minha experiência de fé. É aquilo que eu professo, é naquilo que eu acredito. Então vamos tomar cuidado, irmãos, para nós não envergonharmos o nome de Jesus. Como cristãos, a nossa boca tem que sair palavras sábias. Nós temos que ter sabedoria ao falarmos. É difícil, não é? Quantas vezes a gente fala as coisas e depois a gente arrepende, não é? Falamos no impulso, falamos na hora da emoção. Não pode ser assim. Nós temos que nos policiar. Dia após dia, nós temos que tomar cuidado. É uma prática. Temos que praticar o não falar aleatoriamente, o não falar qualquer coisa. Amém? Vamos ver se essa semana a gente começa a praticar isso. Antes de falarmos, vamos pensar. O que vai sair da minha boca vai edificar meu irmão? O que vai sair da minha boca é uma palavra de sabedoria? O que vai sair da minha boca demonstra a fé e o amor que eu tenho pelo Jesus, pelo Espírito Santo que habita em mim, né? Então vamos pensar, né? Vamos policiar, vigiar a nossa língua, a nossa boca, porque esse muito blá, 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 blá aí não convence a ninguém. Muito pelo contrário, às vezes, ao invés de trazer pessoas para Jesus, afastam pessoas de Jesus. 2.2, nós temos que ter cuidado com os necessitados. Aí eu coloquei até exemplo de máscara, gel, né? Porque o cuidado com o necessitado é cuidar dele em todas as áreas, principalmente na área da saúde, né? Lá em Tiago 1,27 diz: a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então visitar os órfãos e as viúvas são as pessoas que são necessitadas. Então, o Tiago menciona as viúvas e os órfãos que representavam pessoas abandonadas, marginalizadas e esquecidas dos nossos dias hoje. Hoje, às vezes, a gente não tem órfãos, não tem viúvas para visitar, mas nós temos pessoas em situações de rua, nós temos pessoas esquecidas pela família, esquecidas por nós como igreja, temos pessoas marginalizadas que cometeram algum crime e já pagou pelo que cometeu, mas ninguém as recebe mais, ninguém as dá oportunidade, marcadas pela sociedade.
Essas pessoas, nós como igreja, como cristãos, nós temos que ajudar. Ajudar de que forma? Em todas as áreas. Espiritual, falando de Jesus para ela, cuidando da sua vida espiritual. Na parte social, tentando arrumar um emprego, ou lhe dando alguma função a ser feita, procurando ajuda às pessoas, alimentando-as e vestindo-as com aquilo que nos é de excesso, aquilo que Deus nos dá de sobra. Nós temos que ser pessoas boas, pessoas dispostas a abrir mão do que temos de sobra, do que temos de mais, do que Deus nos dá em excesso, porque nós somos pessoas privilegiadas. Não é? Temos que usar as nossas influências para encaixar socialmente essas pessoas, para, nas nossas atividades, levar lazer cristão para essas pessoas. Está aí um dos objetivos que é do Grupo GEDS, que eu acho muito bonito, é tirar de casa as pessoas solitárias, agrupá-las, levar atividades para essas pessoas. Isso é cuidar das pessoas que estão abandonadas, esquecidas, sozinhas. Amém, irmãos? Então devemos estender as mãos aos necessitados de hoje para mostrarmos que a nossa religião não é vã ou mera teoria, que a nossa religião ela é concreta, ela é prática. Então nós temos que observar ao nosso redor. Deus não quer que nós ajudemos todo mundo, nós não damos conta, mas aquelas pessoas as quais Deus coloca na nossa porta, na nossa vizinhança, no nosso caminho, que nós vimos, que o Espírito Santo nos mostrou, essa pessoa nós temos que ajudar. Se eu não posso ajudar sozinho, eu vou buscar ajuda para essa pessoa. Amém, irmãos? Esse teólogo, Alan Palinster, ele possui licenciatura em inglês em teologia, master em arte da Universidade de Cambridge. Ele afirma, nesse livro aí, Ética Cristã Hoje, ele afirma o seguinte: o que realmente garante perante os outros que a fé processada é verdadeira é a nossa maneira de viver. As pessoas sem Deus, elas não sabem apreciar os pontos sutis da doutrina e avaliá-los biblicamente. Não se deixe impressionar pelo aspecto exterior do nosso lugar de culto, pela nossa igreja, pela beleza da nossa igreja, pelo tamanho da nossa igreja. Porque há lugares mais bonitos e organizações mais perfeitas no mundo secular. Para eles, a única religião que convence é a nossa vida, a nossa maneira de viver. Depois também, para nós podermos dar um bom exemplo da nossa fé, nós temos que ter o quê? Cuidado pessoal, nós temos que cuidar de nós. Temos que ser pessoas bem cuidadas, socialmente falando, aos olhos das outras pessoas. Né? Lá em Tiago 1:27, na parte B, diz: e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. É fácil se guardar incontaminado do mundo, porque nós vivemos no mundo, nós estamos no mundo. Deus não nos tirou do mundo, Ele falou que ia nos livrar do mal, mas não nos tirou do mundo, estamos no mundo. Então não é fácil, mas nós temos que procurar fazermos diferente do que as pessoas do mundo fazem. Vivemos de uma forma até contrária ao que as pessoas do mundo fazem. Né? Vezes sem conta, as pessoas se preocupam tanto em cuidar de tantas coisas que acabam esquecendo de cuidar de si mesmas. Paulo, ele tinha essa preocupação. Ele pregava a tantos e acabava sendo ele mesmo desqualificado. Então nós, como cristãos, nós temos que mostrar para o mundo que nós somos bem cuidados por Jesus, por Deus. Nós somos pessoas dispostas, pessoas saudáveis, pessoas alegres. Mesmo em tribulações, nós não deixamos de sorrir, porque nós confiamos no nosso grande e maravilhoso Deus e sabemos que Ele não nos dá um fardo mais pesado do que nós conseguimos carregar. Então, às vezes, o cristão está passando por situações dificílimas, mas diante do mundo, ele está firme. E diante de Deus, ele está firme, ele está confiante. E quando as pessoas questionarem, ele fala: não, se eu morrer, é para a glória de Deus. Se eu viver, é para a glória de Deus. Porque, de qualquer forma, eu vou ter um encontro pessoal
com o meu Senhor. Isso quando é tribulações de doenças, né, enfermidades. Mas se for em qualquer outra área, né, aquilo que Deus nos livra é porque não é bom para nós. E nós temos que ter essa fé, essa certeza, né, na área sentimental, né, na área financeira. Né, Deus me dá aquilo que eu preciso para viver. Se eu exagerei, se eu fiz uma dívida maior, eu vou ajustar a minha vida, vou seguir o caminho de Deus e tudo vai dar certo. Porque meu Deus é um Deus do ouro, é o Deus do ouro e da prata. Assim que deve ser o nosso viver, glorificando a Deus em toda e qualquer situação. E o mundo está de olho na gente. As pessoas do mundo que não conseguem entender essas doutrinas, dentro, biblicamente falando, fora da igreja, e às vezes não querem frequentar a nossa igreja, através do nosso testemunho, da nossa forma de nos posicionarmos diante das situações, né, através daquilo que nós falamos, elas se convertem. Elas passam a querer servir a esse Deus maravilhoso que cuida de nós também. Por isso, irmãos, que nós não devemos deixar de cuidar de nós, de sermos pessoas felizes com Jesus, em toda e qualquer situação, que não vamos deixar de glorificar a Deus em qualquer momento, em todo e qualquer momento, diante das coisas boas, diante das situações difíceis, das coisas que não são tão boas aos nossos olhos, mas Deus tem um propósito para toda e qualquer coisa que acontece com seus filhos, as pessoas que são escolhidas por Ele, são seladas, às quais nós pertencemos a Ele, nós somos propriedade exclusiva dele, somos dele. Então Ele sabe como lidar conosco, como cuidar de nós, e o mundo tem que ver isso. Somos pessoas bem cuidadas pelo nosso Deus. Paulo fala, assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então nós temos que ser pessoas com qualidades, pessoas que têm que ser vaso de honra diante de Deus e diante das pessoas. Então vamos cuidar disso, vamos cuidar bem de nós. Eu vou cuidar bem de mim, você vai cuidar bem de você, porque Deus cuida de nós e Ele tem o melhor para nós. Amém, irmãos? E Paulo recomendou a Timóteo, lá em Timóteo 4,16, ele diz, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina e persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Né? Palavra do Senhor, palavra de Paulo a Timóteo. É isso que nós temos que fazer, cuidar de nós mesmos, cuidarmos da nossa doutrina, perseverar nessas duas coisas. Porque nós vamos, além de sermos já pessoas salvas, nós ainda vamos influenciar outros que são escolhidos e que estão nas trevas para a luz, caminho de luz, que é o caminho da cruz, caminho de Jesus, que nos leva a Deus. Amém, irmãos? Douglas Moo, um outro teólogo, ele adverte, o verdadeiro teste de qualquer confissão religiosa não é o ritual externo de adoração, no qual muitos impensadamente e sem um compromisso sincero se envolvem. Não, a verdadeira prova de uma religião verdadeira, aquela que leva a Deus, é a obediência. Sem ela, a religião é vã, vazia, inútil e infrutífera. Como é que é a nossa religião? Ela é verdadeira? É aquela que nos leva dia a dia até Deus? Aquela que nos faz todos os dias subir mais um degrau daquela escada, que é o caminho dos céus? Né? Ou é uma religião que entrou, ficou e não semeou nada, não saiu do lugar, e frutífera, vazia? Essa religião não leva até Deus. Não é isso que Deus quer de nós, não é isso que Deus espera de nós. E essa pergunta
Eu estou fazendo aquilo que Deus espera de mim como cristão? Né? É uma coisa importante. Essa pergunta tem que fazer para mim todos os dias. Eu fiz o que foi agradável a Deus hoje? Eu fiz o que Deus esperava de mim hoje? Eu observei ao meu redor hoje? As pessoas com as quais eu cruzei necessitavam da minha ajuda hoje? Será que eu fui negligente ou não? Né? Então vamos ser crentes frutíferos. Porque o Evangelho, meus irmãos, o Evangelho é vida. E tem muita gente mortos circulando por aí, zumbis, mortos-vivos. Essas pessoas precisam da vida. A vida é o Evangelho é de Jesus Cristo, é a palavra de Deus. Então nós precisamos semear vida para as pessoas, onde quer que nós formos. Isso é ser praticante da palavra, é ser obediente à palavra. Augusto Nicodemos fala que o verdadeiro evangelho não dá espaço para a glória humana, mas as seitas e os falsos ensinos acabam glorificando o homem e dando ao homem uma posição que na verdade ele não tem. Então, quando a gente vai pelo caminho da religião somente, nós estamos indo para o lugar errado. Nós não estamos indo ao encontro de Deus. Nós estamos indo ao encontro de homens que estão buscando glórias para si, que se acham deuses nos dias de hoje. E engana muita gente. Não leva ninguém para a luz. Não leva ninguém para o verdadeiro caminho. Como os fariseus, eles não vão para o céu, não vão entrar no céu e também não vão deixar outros entrarem. Então, a verdadeira religião, ela tem somente Deus a ser glorificado. Glória somente a Deus. Não vamos nos enganar, né? Não vamos deixar que esses falsos mestres, que esses homens aí cheios de soberbas, né, tirem a vida das pessoas. Porque eles não levam, irmãos, o evangelho com o objetivo de levar as pessoas para o caminho de Deus, mas sim para aquele outro caminho obscuro, que não tem nada, lugar vazio, um lugar cheio de espinhos, ao invés de ser um lugar de luz, igual é o caminho que nos leva a Deus, que nos leva aos céus. Então vamos tomar cuidado, não vamos ser enganados. Se nós conhecemos alguém que está indo por esse caminho, vamos com amor, com palavras sábias, buscar essas pessoas, trazer, discipular, estudar a palavra junto. São pessoas perdidas, são pessoas que necessitam da nossa ajuda, são pessoas que estão marginalizadas por aí, sendo enganadas, ludibriadas, né? Então vamos cuidar dessas pessoas, vamos cuidar dos órfãos, das viúvas, que nos nossos dias hoje são esses irmãos que estão nas mãos de lobos, ao invés de estar no colo do Cordeiro, que é Jesus Cristo. Amém? Então, ser cristão é imitar a Jesus. E Jesus tinha compaixão das pessoas. Jesus queria curar, tirar demônios, libertar as pessoas das suas enfermidades, alimentar, acalentar, colocar no colo, né? Nós temos que fazer o que Jesus fazia. Jesus mostrou para nós o caminho da vida eterna, da salvação eterna, da vida eterna com Deus, a porta da nossa herança, que é o que nós tanto ansiamos, né? Vamos trazer as pessoas para esse caminho, vamos ser imitadores de Jesus Cristo. Porque imitando a Jesus, lá em Filipenses 2,5 diz, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Né? Porque só há vida digna no Evangelho. E a vida digna do Evangelho, ela requer essas perguntas. A quem você segue? Você segue a fulano? Não. Vamos seguir Jesus Cristo. Né? Você segue alguém? Ah, eu sou discípulo do apóstolo tal, da igreja tal. Não, não vai ser discípulo dele, vamos ser discípulo de Jesus. Por aqui o caminho. O mundo está cheio de exemplos? Sim, está cheio de exemplos. Né? Exemplos
bons e exemplos ruins, da verdadeira religião e da religião falsa. Né? Quem você quer ser? Você quer ser aquele que dá um bom exemplo? Ou você quer ser aquele que dá um mau exemplo? Daquele que pensa para falar e fala com sabedoria? Daquele que quer levar o amor de Deus às pessoas? Ou aquele que quer afastar as pessoas de Jesus? Né? Com quem quer se parecer? Você quer parecer uma pessoa do mundo? Uma pessoa influente? Uma pessoa que todo mundo idolatra? Ou você quer ser parecido com Jesus? Uma pessoa humilde, pronta a servir, a ajudar as pessoas? E não ser ajudado, ser bajulado? Né? Será que queremos parecer com Cristo? É fácil parecer com Cristo? Será que nós queremos que as pessoas nos vejam da mesma forma que elas viam Jesus Cristo? Jesus foi perseguido. Né? Também vamos ser, mas Jesus tinha sua mensagem, Jesus tinha sua postura, Jesus tinha seus ensinamentos, os quais nos deixou para que nós também ensinemos. Né? Não se pode ter dois mestres. Ou nós aprendemos com Jesus, através do seu evangelho, ou nós aprendemos com o mundo, através das suas tendências, dos seus modismos, das suas más influências. De que lado nós estamos? Como é que nós queremos ser? A qual dos deuses queremos servir? Né? São perguntas, irmãos, que eu coloquei para nós refletirmos essa semana. O estudo da carta de Tiago é muito rico. É uma epístola que nos faz pensar, que nos faz olhar para nós mesmos, nos faz ficarmos de frente para Jesus e nos compararmos com Ele, nos faz ver o quão pecadores somos, quanto precisamos melhorar, o quanto preguiçosos nós somos, o quanto descomprometido que nós somos com as coisas de Deus, o quanto desobediente que nós somos com as coisas de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus habita em nós, Ele nos fortalece, Ele nos direciona. É só ouvirmos o que Ele tem a nos dizer que nós nos tornamos novas criaturas, pessoas diferentes diante do mundo no qual nós estamos inseridos. Amém? É isso que todos querem como cristãos, é esse o desejo que está no meu coração, é esse o desejo que está no seu coração nessa manhã, diante desse estudo. Né? Lá em Hebreus 12, versículos de 1 a 3, na linguagem de hoje, na Bíblia na linguagem de hoje, ela diz assim: e quanto a nós, temos esta grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, vamos pôr de lado tudo que nos atrapalha, o pecado que nos amarra, e vamos correr com perseverança a corrida que está à nossa frente. Vamos fixar os nossos olhos em Jesus, que é a fonte da nossa fé, e é quem a torna completa. Ele, em troca da alegria que lhe tinha sido oferecida, suportou a cruz sem fazer caso da humilhação que sofreu. E agora ele está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem em Jesus, que suportou tão grande oposição dos pecadores contra si mesmo, para que assim vocês não fiquem nem cansados e nem desanimados, e sejam praticantes da palavra de Deus, e sejam obedientes à palavra de Deus. Amém? Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que tenha falado aos corações de vocês. Espero que essa semana seja uma semana de mudanças para melhor em nós, uma transformação verdadeira em cada um de nós. Somos falhos mesmo, irmãos. Da forma que eu estou me sentindo diante de uma lição dessa, eu creio que muitos irmãos também estão se sentindo assim. Mas isso é normal. É uma forma de eu me olhar e querer melhorar e querer crescer na presença de Jesus para ser melhor no mundo no qual nós estamos inseridos e dar melhor testemunho do grande e maravilhoso Deus que nós temos e que cuida de nós. Amém? Que Deus abençoe a todos e que nós possamos nos encontrar à noite para glorificar a esse Deus maravilhoso. Que Deus vos abençoe.